nessas situações em que facilmente as mulheres podem ter as suas peles roubadas diante de quê? De adultos que estão ali para sugar. E em algum tempo, nós precisamos parar de dar o que? Aqueles recursos para aqueles adultos que estão querendo mamar nas nossas tetas pelo resto da vida. Então, a doutora Clarissa Pinkola Estés, ela fala em seu livro, né, As Mulheres que Correm com Lobos, que em algum momento a mulher que não sabe dizer não, que não sabe colocar limites, a mulher que não sabe se posicionar, ela vai ter que colocar o sutiã de lado para não deixar mais que esses adultos continuem mamando nas suas tetas. Às vezes são os nossos filhos, tá? Às vezes são os nossos parceiros, né? Acontece muito, né? Vai fazer um negócio, precisa que a gente faça um empréstimo. Aí vai comprar uma coisa, usa o nosso cartão. E a gente fica sem crédito, e ele podendo usar o dele, né? Já atendi mulheres que ele tinha dinheiro dele, né? Tinha o cartão dele, mas pegava o cartão dela para comprar as coisas, para deixar ela sem dinheiro. Ele tinha o carro dele e quando ela comprou o carro novo, ele vendeu o dele para poder ficar andando no dela. Então, esse é um exemplo de um adulto que fica mamando nas nossas tetas. Esse é um custo alto, né? Para manter um relacionamento, nós ainda vamos entrar nessa parte aí. Então, muitas vezes também são os chefes que ficam abusando da nossa boa vontade, pedindo coisas que, né, a gente a mais do nosso trabalho. Fala que vai cumprir um acordo, né, financeiro conosco e não cumpre. Fica atrasando o nosso salário. Se comprometeu a pagar tal dia e não paga, e a gente vai deixando, porque a gente precisa do trabalho. E a gente vai levando, vai deixando ele, né, mamar nas nossas tetas, né? Abusar dos nossos recursos, da nossa energia. Às vezes são nossos amigos. Nossos amigos também acontece isso, que estão abusando da nossa boa vontade. Então é preciso que a gente esteja atenta o tempo todo. E muitas vezes a gente, para ser aceita, acolhida, amada, né? A gente acha que a gente tem que servir o outro e dar tudo pro outro, porque senão o outro vai embora. Então a gente fica oferecendo tudo o que a gente tem e fica sem nada para manter aquele outro. Para pertencer, né? É um preço muito alto. Às vezes a gente tem nossa energia roubada, o nosso tempo roubado, né? Com um amor devastador, por exemplo. Às vezes é um amor devastador, ou às vezes é uma separação que a gente permite que roube toda a nossa energia, né? Todos os nossos recursos, né? Eu já atendi mulheres que elas, para se separarem, elas perderam tudo, ficaram sem nada, ajudaram a construir um império junto com o marido, e o marido, para se vingar, não deu nada para elas, e elas simplesmente aceitaram. E era direito delas ter a metade dos recursos, né? 10 anos de convivência, 10 anos de construção juntos. Né? Nós também podemos perder a nossa pele, né? A doutora Clarissa fala em seu livro, quando a gente fica em dúvida, né? A gente sempre tem dúvida se a gente tá fazendo a coisa certa, se a gente tá fazendo a coisa errada, né? E aí a gente provoca o roubo da pele da nossa alma, quando a gente fica assim, indecisa, né? Feito barata tonta. Então a gente não sabe
se a gente tá certo, se a gente tá errado, e a gente quer a validação do outro. E essa nossa insegurança, essa nossa falta de decisão faz com que a nossa pele seja roubada, a nossa energia seja roubada, o nosso tempo seja roubado, um tempo precioso, e que tem um custo muito alto para nós, né? Então, como eu sei, né, se essa escolha é uma boa escolha para mim? Como é que eu vou saber? Eu conheci alguém, né, e eu estou encantada com essa pessoa. Como é que eu vou saber se essa escolha é uma escolha boa para mim? Vou dizer para vocês agora como é que vocês vão descobrir. Então, pergunta para você mesma. Olha para essa escolha que você fez, que você escolheu essa pessoa, escolheu essa situação, e pergunta para si mesma: quanto essa escolha vai te custar? Quanto que essa escolha vai te custar? Se ela te custar um preço muito alto, então não é uma boa escolha. Para você, não é uma boa escolha. Então, como é que eu sei se esse relacionamento é bom? Se é certo ou se é errado para mim? A gente deve olhar para o relacionamento e perceber o quanto esse relacionamento vai nos custar. Vai custar a gente ficar endividada? Perder as nossas finanças? Porque tem pessoas que entram num relacionamento e começam a vender as coisas, tá? As coisas que tinha, né? Para sustentar o relacionamento. Começa a fazer empréstimos no banco para sustentar os desejos daquela pessoa. E aí fica endividada, com o nome sujo, né? Preocupada, sem dormir, devendo a todo mundo, sem ter condições de pagar. E isso é um custo muito alto. Será que vale a pena? Então a gente descobre, né, se tá certo ou errado, se vale a pena analisando. Então, o quanto custa hoje, se você está dentro de um relacionamento? Pense aí, o quanto custa para você hoje, né, estar nesse relacionamento? Já te custou uma depressão? Já te custou ansiedade? Já te custou uma doença cardíaca? Já te custou uma diabetes? Já te custou um câncer do útero? Te causou o quê? Qualquer doença? Já te custou, né? Vergonha? Você não tem mais nem cara para olhar sua família? De tanta vergonha que você já passou? Em nome desse relacionamento? Em nome dessa relação? É um custo muito alto, não é? É um custo muito alto. Já te custou até a vontade, né? Porque a gente fica desanimada. Fica muito desanimada quando a gente é mal amada. Quando a gente não tem um retorno, né, amoroso daquela pessoa que a gente tá convivendo. A gente fica se sentindo lixo. A gente não tem ânimo para nada. A gente não tem condições nem de pensar direito. Quando a gente tá vivendo isso. Então, porque todo relacionamento, todo relacionamento tem um custo, viu? Às vezes custa uma mudança de emprego, porque aí eu tenho que mudar para um emprego melhor, que ganhe mais. E se for positivo, se trouxer agregar coisas boas, ótimo, maravilhoso, não é? Às vezes custa um emprego que a gente gostava e a gente vai para um emprego que a gente não gosta só para fazer mais dinheiro para manter aquele relacionamento. E aquele emprego termina nos matando dia a dia, um pouquinho mais. Porque a gente odeia, a gente amava aquele outro que a gente ganhava menos. Às vezes custa a gente destruir, né? Desconstruir, não vou falar destruir, desconstruir uma casa
em um lugar, numa cidade, e ir construir em outra. E chegar lá, a gente não se adapta àquela rotina, né? Àquela cidade. E aí tem um custo. Não é? Tem um custo. E esse custo é alto. É um custo muito alto. Então, tá mudando e é melhor, porque todo relacionamento, ele tem um custo, tem uma troca, né? Você vai precisar de abrir mão de certas coisas, né? Para poder entrar nesse relacionamento. E tá tudo bem, até aí é tudo muito natural, tudo muito certo, né? Então, essa escolha está certa para alguém, né? Quando os resultados são positivos, são benéficos, são saudáveis. Aí é uma escolha certa, é uma escolha boa. Agora, quando nos custa a nossa liberdade, e quando eu falo de liberdade, gente, não é liberdade de sair namorando com os outros, não. Porque quando você tá num relacionamento, já se sabe que você tá comprometido com aquela pessoa. Não é esse tipo de liberdade. Mas é a liberdade que você não tem mais de ir para onde você gosta. Por exemplo, você quer viajar para um determinado lugar, o outro não gosta de viajar, aí você não vai, né? Você gosta de dançar, aí o outro não gosta de dançar, aí nunca sai para dançar. Então, isso, você tá perdendo sua liberdade. E a vida vai ficando muito preto e branco. Oi, Freitas. Seja bem-vinda. Não é? Entende? Então, muitas vezes, né, algumas escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, né, como, por exemplo, num casamento ou numa relação que começa a ter um custo tão alto, tá, que às vezes a gente paga com a nossa própria vida, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde psíquica, né? Com o nosso equilíbrio psíquico. E algumas mulheres chegam a pagar com a própria vida, né? Então, isso não é um relacionamento certo. Não é questão de ser certo ou ser errado. Mas essa pessoa, né? Se essa pessoa é certa ou errada. É porque o custo para manter isso aí, ele é muito alto. E se esse custo é alto demais para você, com certeza não é certo para você. Então presta atenção. Se o teu relacionamento está custando teu tempo, tua energia, tua observação, tua atenção, né? Porque às vezes a gente fica tão assim aérea, tão, sabe, tão magoada, tão triste, tão, sabe, parece que não tá mais nesse mundo, nada mais tem graça por causa daquele relacionamento ruim que a gente tá vivendo, porque o custo tá sendo muito alto, né? A gente fica sugestionada, a gente perde a nossa intuição, né? Até mesmo a nossa instrução, tem pessoas que não deixam o outro estudar, não deixam o outro ler. Eu vivi um casamento, eu vivi um casamento onde o meu ex, ele escondia os meus livros para mim não ficar lendo. Gente, olha que absurdo. Eu vivi isso. É um custo muito alto. Principalmente para uma pessoa como eu, que gosta de aprender, gosta de estudar. Viveu debruçada sobre os livros. E ele fazia isso, nem ele queria estudar. Nem ele queria falar inglês, nem espanhol, e também não queria que eu falasse. E eu amo dançar. E ele ia para os lugares comigo e ele não dançava. E aí, nas festas, às vezes ele dançava com as minhas amigas. E eu dizia, por que tu dança com ela e não dança comigo? Aí ele dizia, porque eu tenho vergonha de dizer não pra ela, que eu não gosto de dançar. Aí eu digo, então pra mim você diz? Pois é. Eu já vivi um casamento onde me custou uma casa. Eu vendi uma casa, né? Onde eu perdi um carro.
Uma casa, um carro, o juízo. É um custo muito alto. Fiquei quase sem nada. Mas me livrei. Não é? É. Então, qual é o custo para manter o teu relacionamento hoje? Qual é o custo para você continuar ainda dizendo aquelas coisas? Ele não vale nada, mas eu gosto dele. Que frase mais idiota, gente. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Vai-te pra lá com isso. Então, não é? É um custo muito alto, gente. Entre tapas e beijos não dá. Não dá para viver saudavelmente. Não dá para ter saúde, não dá para prosperar, não dá para crescer, não dá para construir. Então, essas musiquinhas que programam a mente das pessoas para ir saindo besteira, acreditando em bobagens na vida, elas deveriam ser proibidas de tocar para as pessoas. Mas é o que mais toca. E as pessoas acolhem essa programação mental horrorosa e vai para dentro dos relacionamentos infantilizadas, né? Psiquicamente, num cochilo psíquico, né? Sonâmbulas. E dá ruim. Sofre muito por amor. Sofre muito por amor. Nós, mulheres, sofremos muito por amor. Nós nos dedicamos muito. Quando a gente quer, a gente entrega tudo, sem reserva. Sem pensar no custo que está sendo isso pra gente. Às vezes é um custo muito alto. Mas a gente não pensa para poder estar dentro de uma relação. Acreditando que vale, até chega um ponto que fica insustentável. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Não é? Olha só, esses movimentos da psique, nossa, de permanecer, de oferecer ilimitadamente para o outro, nos sugar, né? Sugar nas nossas tetas. E seja amigo, filho, chefe, parceiro, né? Parceira, companheira, né? Nesses movimentos psíquicos que a gente termina fazendo para agradar o outro, são como verdadeiros saques em dinheiro de uma caderneta de poupança psíquica que vai só tirando, né? Como segundo a doutora Clarice, assim, ó, vai tirando, vai sacando, né? Saca uma quantia hoje, outra amanhã, outra mais tarde, e vai fazendo os fixes, né? Até que a conta fica zerada, sem recurso. Imagine aí. Imagine. Nós aqui não estamos falando de trocas. Porque a troca é saudável. Faço 50% e tu faz os teus 50%. Não é? Hoje eu tenho dinheiro e eu pago para nós dois. Para nós duas. Amanhã tu tem dinheiro, da próxima vez tu paga para nós duas. Tu paga para nós dois. Há uma troca. Eu faço uma parte e você faz outra. Eu vou te ver e você vai me ver. Eu vou na tua casa te visitar, estar com você, e você vem na minha casa estar comigo. 50-50. 50%. 50-50. Sim, isso é uma troca justa. Quando desequilibra, às vezes desequilibra um pouquinho, né? Um oferece mais, aí a gente já dá um jeitinho de equilibrar. Um relacionamento, ele só dá certo quando a lei do equilíbrio está funcionando perfeitamente. Eu faço e eu recebo. Tu faz para mim e tu recebe de mim. Isso não é só financeiro não, gente. É amor, é carinho, é atenção, é cuidado, é orientação, é caminhar junto, é estar junto, sabe? Pro bom e pro melhor e
nos momentos difíceis também. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando só você dá e não recebe nada em troca, você perde a sua pele, da sua alma. Você já pensou uma pessoa sem pele? Né? A gente ficaria desprotegido, não é? Quando viesse a quentura, queimaria, né? Era logo na carne, né? Porque quando vem algo quente, a pele sente e ela dá um sinal de alerta pra gente se proteger. Quando tá frio, ela dá um sinal de alerta pra gente se proteger, se agasalhar, não é? Quando a gente vai num lugar que tá meio perigoso, a pele logo sinaliza, a gente fica meio arrepiado, sinalizando que aquele lugar tem que ficar em alerta. Quando a gente começa a perceber que algo vai dar ruim, a gente começa a transpirar na nossa pele, não é? Então, já pensou a gente sem a pele? Porque nós tivemos a nossa pele roubada? Como que a gente vai se proteger? Não tem como, né? Não tem como. Não é verdade? Agora eu quero que vocês façam uma listinha. A gente terminar aqui nossa live. Ou pode começar agora aí, ó. Faça uma listinha do que você teve que deixar de fazer, tá? Ou você teve que mudar, ou você teve que largar por causa do teu ex-companheiro ou da tua ex-companheira. Faz uma listinha aí, para ver se o custo foi muito alto. Às vezes, é preciso que a gente parta mesmo querendo ficar. Sabia? Para nos proteger, para nos poupar de sabores muito adiante. É difícil, mas é preciso fechar algumas portas, sair de cena, mesmo desejando ficar. Já aconteceram isso com vocês? A gente ter que sair de cena, mesmo quando a gente queria ficar mais um pouco? Pois é. Essa é uma atitude que requer muita maturidade emocional. Sim. Por isso que a gente tem que se preparar. A maturação emocional é crescer, né? Adultecer, é assumir responsabilidades, é tornar-se adulta, porque você já é uma adulta. Não agir como criança infantilizada. Não, eu quero porque eu quero ele, mas ele não me quer, mas eu quero ele, né? Eu já atendi mulheres, né, que tinham um relacionamento com outra mulher e a outra mulher não queria, bloqueou, fez tudo e ela queria, que nem criança birrenta. Porque eu quero, não dá, o outro não quer mais, a outra não quer mais. Não dá. A gente tem que ser adulta. Quando vê que não dá, tem que liberar, tem que soltar. Então, quando a gente compreende isso e aceitamos, né? Nos permitimos ir ou deixar o outro ir. Entendemos que a responsabilidade de nos fazer feliz não é do outro, é nossa, O outro não tem o poder de nos fazer feliz, porque a felicidade é um estado, né, individualizado. São momentos sentidos por a pessoa. O outro tá só ali de coadjuvante. Mas na realidade, quem entra no palco
da felicidade, de dar um show, é você mesma. Quando a gente começa a assumir a responsabilidade por nossa própria vida adulta, adultecendo de verdade, amadurecendo emocionalmente, psiquicamente, a gente percebe que o amor está em nós e que nós que oferecemos ao outro do tanto que a gente quer, muito ou pouco. E que o amor do outro também vem para nós de acordo com o tanto que ele libera. Ele pode liberar muito ou pode liberar pouco amor. E aí a gente decide se a gente vai querer receber pouco ou vai querer receber muito. Não é? Ou o suficiente. Porque também amadurecer significa isso. Se o outro só tem condições de me oferecer aquilo, e aquela pessoa é importante para mim, e eu acho que é possível para mim conviver, viver satisfeita com aquilo que o outro oferece para mim, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, enquanto eu achar que eu mereço mais, não vai dar certo. Se o outro oferece menos e eu quero mais, não vai dar certo. Mesmo se eu permanecer, eu vou ficar cobrando do outro. Eu vou ficar infeliz. E vou querer que o outro seja infeliz também, porque eu sou infeliz, então eu quero que o outro seja infeliz. Ele não faz nada pra mim fazer feliz, então eu não tô nem aí pra fazer ele feliz. Olha como vira um cabo de guerra dentro de um relacionamento. Cada um isolado na sua própria ideia. Achando que tá certo, não porque eu tô com a razão, não porque o outro que errou. E vão aonde? Vão parar aonde isso aí? Né? No juiz para divorciar. Nos advogados para fazer o divórcio. Não é isso? Pois é. Tá certo? Muitas vezes, né, nós entramos na vida adulta como meninas. Menininhas. Nós não sabemos a hora de partir ou deixar o outro partir. Nós queremos tudo ao mesmo tempo, né? E não aprendemos, né, que a vida, às vezes, a gente passa por determinados sofrimentos. E quando a gente é uma menininha, qualquer coisinha, qualquer sofrimento, qualquer responsabilidade é insuportável. Então, é nesse momento que nós temos que o quê? Que resgatar a nossa mulher adulta. E não agir como uma menininha birrenta, que quer porque quer. Faz sentido isso aí para vocês, meninas? Faz sentido assim tudo que a gente disse hoje aqui para vocês? Coloca aqui aí para mim. Dá um retorno aí para mim. Conversem comigo. Existem 2 mecanismos de defesa psíquico. Todo mundo tem, tá? Nós mulheres não somos diferentes. E usamos bastante. Que é a negação e a idealização. Então, são 2 mecanismos de defesa psíquico que nós acionamos quando nós estamos apaixonadas, tá? Quando a gente tá apaixonada, né, a gente nega as informações, às vezes tão óbvias, sobre o outro, né? E idealizamos, né? Colocamos aquele outro ali num pedestal, né? A pessoa mais importante agora da minha vida. É a pessoa que eu tava esperando a minha vida inteira. A semana passada a gente falou sobre o cérebro apaixonado, né, gente? Quem tava aqui no nosso dedinho de prosa de tarde,
pôde entender muito bem sobre isso, né? Então, a idealização é a mesma coisa, né? Porque a gente começa a idealizar e coloca o outro nesse lugar de idealização do que a gente gostaria que o outro fosse. E a gente começa a negar as evidências de que o outro não é tudo aquilo. Então, a gente começa a idealização, dentro da idealização, isso é um mecanismo de defesa psíquico. A gente idealiza o outro como fosse a última bolacha, né, do pacote. Como se fosse a última maravilha do mundo. A joia mais rara, mais preciosa. Isso é a idealização, quando a gente está apaixonado. Porque o cérebro apaixonado, ele libera em nosso organismo os neurotransmissores da alegria, do prazer e do bem-estar, né? Que são a ocitocina, dopamina, serotonina. E a gente fica assim no estado de êxtase quando a gente está apaixonado. E aí a gente nega. A gente nega o que é óbvio no outro, às vezes. Que não dá certo com a gente. Que faz algo que a gente não vai gostar, ou que a gente não toleraria, mas a gente está apaixonado. A gente vai relevando, vai negando, né? Por quê? Porque o outro agora é o foco do nosso desejo. E para manter esse relacionamento, né? E sustentar esse relacionamento, se for uma coisa assim muito contrária, eu lamento dizer que só dura de 8 a 12 meses. O cérebro apaixonado, segundo a neurociência, só mantém, né, o nosso corpo alimentado da dopamina, da serotonina, da endorfina durante esses meses. Aí o nosso cérebro desapaixona, entendeu? Então, quando o nosso cérebro interrompe, né, o comando de liberar esses neurotransmissores no nosso corpo, a gente começa a ver a realidade. Então, é aí onde os relacionamentos às vezes terminam antes de 1 ano, alguns meses, 7 meses, ou depois de 1 ano. Você começa a enxergar o outro como realmente ele é. E que enquanto seu cérebro estiver apaixonado, você não consegue ver o óbvio, né? Você fica na negação e na projeção, certo? Então, eu quero que vocês entendam hoje que a gente não se apaixona pelo objeto do nosso desejo, mas pelo que o objeto do nosso desejo desperta em nós. Então, a gente não se apaixona pela pessoa. A gente se apaixona pelo jeito que eu me sinto quando eu estou com aquela pessoa. E é por isso que muitas vezes eu sinto, né? Eu sinto com determinada pessoa, eu sinto isso. E chega um outro que faz eu me sentir superior ao que eu já sentia. E aí a gente fica decepcionado, e diz, nossa, ele dizia que me amava tanto e agora não me quer mais, me trocou por a outra. Porque é um estado de êxtase, de negação, e de projeção, de idealização do outro, quando o cérebro está apaixonado. Liberando todos esses neurotransmissores dentro do nosso corpo. Quando a gente tem depressão, ansiedade, as doenças psicossomáticas, dentro dos remédios que o psiquiatra passa, ou mesmo que o médico alopata ele passa, é para liberar no nosso corpo esses neurotransmissores, para equilibrar nossos sistemas. Sabiam disso? E quando a gente está apaixonado, a gente está nesse estado.
Como se a gente tivesse dopado, tomando drogas fortíssimas para ativar esses neurotransmissores dentro de nós. A gente, quando tá nesse estado, a gente ignora totalmente quais foram os sinais que você viu no início do relacionamento, mas que você ignorou, né? E hoje você consegue ver claramente como que aquela pessoa era. Porque tá separada, porque tá longe. Então, vai outro exercício aí com uma outra listinha, tá? Essa é uma live terapia. Então, vocês estão fazendo aqui terapia comigo. Tá? Então, vai outro exercício aí, ó. Você vai escrever, tá? Você vai pensar e você vai escrever uma listinha, tá? Desses sinais que hoje você consegue ver, tá? E identificar no teu ex, na tua ex, para que você nunca mais queira voltar para ex, viu? Porque ex já tem o nome de ex, porque é um exemplo daquilo que você não deve voltar para. A experiência vivida já valeu. Já valeu a lição. Então, eu quero que você perceba aí, ó, o que você teve que abandonar para viver o teu casamento, o teu relacionamento. O que você teve que abandonar para viver um relacionamento? Às vezes, por ingenuidade, por falta de experiência, ou talvez por não estarmos maduras o suficiente psiquicamente, afetivamente, né? Por questões familiares, nós mulheres, né, fizemos alguns pactos ao longo do nosso desenvolvimento. E a doutora Clarissa, ela fala que muitos desses pactos que nós fizemos são pactos infelizes, porque eles nos trouxeram experiências dolorosas através dessa escolha que a gente fez. E muitas dessas escolhas definiram uma vida, né? Uma parte importante da nossa vida. Olha, a gente é preparada, né, para ter uma carreira, para ser bem-sucedida, né, financeiramente, para casar. Mas principalmente de casar, assim, é tanta ilusão, né? Tanta abobrinha que na prática não serve para nada. E aí o que acontece? O que acontece com a gente? Não é? Como a gente não foi preparada devidamente para um relacionamento, para um casamento. Porque era para ensinar como uma coisa mais importante até mesmo que a nossa carreira. Por quê? Porque um relacionamento é capaz de destruir a gente por dentro. Emocionalmente, financeiramente, psiquicamente. Da nossa família, os nossos amigos, destruir as nossas relações com os nossos amigos. Olha como é devastador um relacionamento ruim. Se você tem um emprego ruim, você vai lá, troca, sai daquele emprego e tá tudo bem, você fica bem. Agora, quando você abre espaço na tua vida para um relacionamento ruim, ele sai assim, ó, devastando tudo. Destruindo tudo. Quando você percebe, tá tudo sobre terra. Tá tudo ruído. Nada é tão devastador em nossa vida como um relacionamento ruim. Nada. Nada se compara. Então, a gente deveria aprender sobre isso. Sobre como nos relacionar, como escolher, como ler os sinais, como perceber desde o início
para que a gente não permita que o nosso cérebro apaixonado deixe a gente entorpecido, negando o óbvio, se iludindo. Os neurotransmissores estão sendo liberados. Porque vai passar. Vai passar. E quando não se estabeleceu vínculos, laços, de forma saudável, de forma edificante, quando o cérebro apaixonado parar de comandar os neurotransmissores, aí há a separação. Entende? Por isso que nesse momento a gente tem que se preparar para esse primeiro momento, para criar, para construir um relacionamento de forma saudável, que não seja um relacionamento só de farra, só de ilusão. Tem relacionamentos, eu já atendi muitas mulheres que no início, por exemplo, mostrava para o outro que era uma coisa, que estava muito bem de vida, que estava, ó, não faltava dinheiro para sair, para passear, para viajar. E no fim, quando foram viver junto, o que aconteceu? Descobriu que o pote secou. E aí vamos viver a realidade. Então é preciso que a gente já comece a trabalhar com a realidade desde os primeiros momentos, desde os primeiros meses. E que haja uma troca justa. Eu faço 50 e tu faz 50 para mim. 50-50. 50-50. Como os americanos falam, né? 50-50. Entende? Eu faço para ti e tu faz para mim. E a gente vai se completando. É bem assim. Porque a gente só consegue mudar, meninas, aquilo que a gente consegue ver. Quando a gente não sabe dessas coisas, a gente não enxerga. A gente não consegue ver. Tá assim, ó, um palmo no nosso nariz. E a gente não vê. Sabia que os nossos olhos não enxergam o nosso nariz? Porque ele tá aí há tanto tempo que o nosso cérebro ignora que ele existe. No livro, né, Mulheres que Correm com Lobos, a doutora Clarissa, ela fala, né, que diz o seguinte, que as mulheres iniciam, né, nós mulheres iniciamos nossa vida fazendo pactos infelizes. E isso geralmente acontece no início da nossa vida. Algumas mulheres na vida adulta continuam ainda fazendo pactos infelizes. Mas isso acontece enquanto nós, como mulheres, né, estamos num estado, né, em que a doutora Clarice chama de entorpecimento psíquico. A gente não está atenta, alerta. E aí a gente termina caindo e fazendo, né, se comprometendo, né, porque a gente não tem o conhecimento apropriado. Então, quando é que a gente faz pactos infelizes? Quando a gente escolhe, ao escolher aquilo que nos atrai como sendo, por exemplo, a gente quer um relacionamento com uma pessoa porque acha que a pessoa tem mais recursos do que a gente e que vai resolver nossa vida. Que a gente não tá procurando uma pessoa para amar, para oferecer. A gente tá procurando um amparo, uma pessoa que venha nos salvar, que venha resolver os nossos problemas. Igual como Bert Hellinger fala, que enquanto a mulher procurar um homem, não procurar um homem porque quer um homem na sua vida, mas procurar, né, o que ela não teve na sua infância, validação, né, amparo, segurança, recursos, nutrição emocional. Ela não está procurando um homem. Bert disse, não está procurando um parceiro. Está procurando tudo menos um parceiro. A mesma coisa acontece com o homem.
quando busca uma mulher para viver. E às vezes ele não tá buscando uma mulher. Por isso que ele quer sair pra rua e continuar como solteiro. Porque na realidade ele entrou nesse casamento para ter alguém que cuidasse dele igual a mãe. Lavasse a roupa dele, cozinhasse para ele, resolvesse os problemas para ele, amparasse ele, desse força para ele construir seus projetos. Mas na realidade ele não tá buscando uma mulher. Tá buscando tudo isso, mas não tá buscando uma mulher. E aí dá o quê? Ruim, né? Dá ruim. Isso acontece também entre as parceiras homo, né? As entendidas, né? Entre as entendidas acontece muito isso também. Relacionamento, gente, ninguém nunca ensinou pra nós. E aí a gente vai descobrindo que funciona ou que não funciona. E quando a gente vai acumulando frustrações, né, de relacionamentos anteriores que nos machucaram, que fizeram com que a gente perdesse a esperança de ter alguém bom na nossa vida, isso é muito devastador, gente. Tem mulheres que não querem mais, que preferem ficar seca, igual como uma plantinha no deserto, sem ser regadas. De amor, de trocas amorosas, porque teve uma decepção amorosa muito grande. Não querem se permitir mais amar. E isso é muito triste. Eu fico extremamente triste com isso. Porque nós nascemos do amor e para o amor. E a gente cresce, evolui dentro dos relacionamentos. É em contato com o outro que a gente libera todos esses neurotransmissores. E a gente fica tão feliz vendo borboleta azul, rosa, amarela, de todas as cores. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando e a gente está sendo amada, não é? Isso é. A gente tem que ficar esperta para a gente não estar fazendo esses pactos infelizes. Oferecendo nosso ouro para o ladrão que vai vir roubar e a gente vai ficar sem o nosso tesouro, que é o nosso tesouro da nossa paz, do nosso equilíbrio emocional, psíquico, financeiro, de prosperidade, de abundância. Atinge todas as áreas da nossa vida. O que acontece? Muitas vezes a gente olha e diz assim, olha, eu acredito que eu vou entrar nessa relação e eu vou ter tudo o que eu sonhei. É muita ilusão, gente. Não dá para colocar esse poder todo na mão do outro. Que o outro vai me dar tudo que eu sonhei. É muita ingenuidade. É uma ingenuidade psíquica. Nós estamos agindo como criança. E adulto não pode agir assim na vida adulta. Porque se machuca. Isso machuca. A gente às vezes não se dá conta que para a gente viver tudo isso, talvez a gente vai ter que pagar um preço muito alto, né? E isso não é legal, que a gente tenha que pagar um preço muito alto para ter um relacionamento, para ter o que a gente sonhou. Principalmente em relação ao financeiro, né? Muitas mulheres, por exemplo, se relacionam com um homem mais velho, porque ele tem mais estrutura financeiramente para poder ela ter uma casa boa, para poder ela fazer viagens, para poder ela fazer a cirurgia que ela quer, né? Colocar silicones, não sei quantos mililitros de silicone aqui, ali, né? Para ela ter as roupas, os sapatos, as bolsas, as joias que ela quer. E aí ela perde a liberdade dela. E aí ela vira um fantoche, uma boneca na mão do outro, porque o outro é o dono dela. Ele pagou por ela. Isso é muito triste, é um preço muito alto para se pagar.
Esse realmente é um pacto infeliz.